Boa tarde a todos vocês. Para mim é um grande privilégio, assim, com muito carinho, que eu retorno aqui à Universidade de Brasília. Sou filho e muito grato por essa instituição, pela transformação que ela causou na minha vida. A gente vai falar de educação e eu gosto de dizer como eu sou um exemplo vivo da educação que transforma. Talvez, tenho quase certeza que ninguém me conhece aqui, dos estudantes, mas também os colegas aqui na mesa talvez não conheçam também a minha história. Eu sou filho da periferia de Brasília. Eu cresci em Taguatinga, em Ceilândia, estudei a minha vida inteira em escola pública. A UNB era só um sonho distante. A primeira vez que eu pisei nessa universidade foi no dia da minha matrícula. Fui o primeiro da minha família. E isso, sem dúvida nenhuma, foi transformador. A universidade absolutamente transformou a minha vida. Hoje nós vamos falar aqui sobre a questão o congresso inteiro é sobre os objetivos da República, o Brasil 2030, a gente pensar nessa perspectiva de longo prazo, mas com a perspectiva republicana. Por algum tempo, quem também me conhece sabe que eu repetia e eu participei de debates sobre a educação, sobre o Pátria Educadora no governo passado, e eu se falava, mas falta um drive de país, falta um direcionador de país que nos dê. E eu, nessas conversas com o André, que a gente acabou se conhecendo, eu tenho que reconhecer que, quando eu li novamente a Constituição, tem alguns drives ali que são fundamentais para a questão da educação. A educação não vai ser só uma questão de construir escolas, de formar professores. Há que se ter uma consciência maior do porquê, do para quê que a gente está, do que nós, como brasileiros, queremos para o nosso país. Porque quando a gente tiver melhor noção daquilo que a gente quer ser, daí a educação faz sentido para nos preparar para esse país que nós queremos ser. E aí os objetivos da República falam em construir uma sociedade livre, justa e solidária. Primeiro que esses valores, saiu uma pesquisa recente sobre valores, e a gente não precisa construir, mas são valores tão bacanas que o Brasil é um país alegre, um país cheio de energia, e esses valores são valores amplamente compartilhados. E a gente tem que incorporar agora também essa questão de, também como valores, a liberdade, e liberdade em todos os seus sentidos. A questão da justiça, que a gente vai falar muito aqui, que não existe justiça com tantas diferenças de oportunidades entre as pessoas. E a questão da solidariedade, nós somos um país riquíssimo, e o que estamos fazendo de forma a nos solidarizar, a solidarizar essa riqueza. Falando de garantia do desenvolvimento nacional, isso aqui é só uma introdução, hein, gente? É porque eu falo muito mesmo, é visto de professor. Desenvolvimento nacional, não tenho a menor dúvida que todos nós aqui sabemos que o desenvolvimento passa pela questão educacional, e passará cada vez mais, porque o mundo se prepara para uma grande revolução econômica, onde a nova economia demanda cada vez mais pessoas mais bem preparadas do ponto de vista intelectual. Também são objetivos da República a erradicação da pobreza, a marginalização, a redução da desigualdade, a promoção do bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idades, e eu não vejo lugar melhor para que os objetivos da República aconteçam do que na escola. Na verdade, eu vou dizer que, se eles não acontecerem na escola, então a gente pode esquecer, porque eles não vão acontecer em lugar nenhum, Porque se a gente sair da escola, e da escola pública, ainda sentindo preconceito, se sentindo marginalizado, então o restante da vida, o restante do processo que vai acontecer na vida de cada um que passou naquela escola vai ser só repetir aquilo que aconteceu. Bom, nessa breve introdução, para falar então dos objetivos da República, pensar no horizonte de 2030, mas pensar também no ano que vem, no que vai acontecer no ano que vem, e nós nos equiparmos melhor
de evidências, de reflexões para tomarmos melhores decisões, é que eu vou passar a palavra para o Caio. Eu quero, primeiramente, apresentá-lo aqui, o currículo. O Caio é economista pela FEA ou FEA? FEA, da USP, e cofundador do Faz Diferença, grupo político jovem que trabalha para reduzir as desigualdades brasileiras. É coordenador de projetos do Todos pela Educação, atuando nas temáticas de financiamento da educação básica e equidade educacional. Bom, Caio, você segue a sua apresentação, aí a gente vai ter 20 minutos para cada um dos nossos palestrantes, e depois eu convido vocês para realmente prestarem atenção nas falas, anotarem perguntas, porque seria muito rico se vocês participassem, questionassem aqui o que os colegas hoje trazem de contribuição para esse debate. Caio. Muito obrigado, Elber. Queria agradecer a toda a organização do Congresso Brasil 2030 por essa oportunidade da gente realmente debater o futuro do país, né? Queria agradecer também ao Pedro, ao Elber, por essa companhia nessa mesa. Com certeza eu vou aprender, já aprendi muito com essa fala inicial do Elber, vou aprender muito também com a fala do Pedro, e essa é uma iniciativa fundamental quando a gente está pensando no cenário pré-eleitoral, né? Cenário 2017, nos preparando enquanto nação para uma discussão que vai ser uma discussão sem dúvida muito polarizada e que a gente vai precisar ter um olhar que saia ali do curto prazo, da onde a gente está tentando se levantar, para olhar para frente, realmente. Qual que é o futuro que a gente quer para o país? O norte, né? E aí é importante que a gente pense, então, quais são de fato os objetivos da República Brasileira, né? Então, que a gente faça isso com base em evidência concreta do ponto onde nós estamos, de fato, enquanto trajetória de país, e também com base no que já foi construído, né, em termos de ideal de nação. E os objetivos da República é uma dessas construções, né? A gente tem que pensar sempre a educação, então, como o Elber colocou muito bem, como uma base para o desenvolvimento de qualquer nação. Se a gente pensa em qualquer uma das perspectivas econômicas, aqui a gente está na Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, qualquer uma das perspectivas econômicas, o desenvolvimento da nação passa pela educação. Então, se a gente pensa do ponto de vista da teoria neoliberal, tem educação lá, capital humano. Se a gente pensa do ponto de vista desenvolvimentista, também. Novo desenvolvimentista, também. Então, todas as teorias de desenvolvimento econômico têm ali um ponto central, a questão da educação. E não é só questão de conhecimento, né? Não é só o desenvolvimento intelectual, né? É também a construção de valores, construção de princípios e a construção, de fato, da base para a cidadania, né? Dos regramentos que a nossa sociedade, conjuntamente, constrói para a gente ter, de fato, e aí é cotidiano mesmo, né? Como que as pessoas interagem entre si, princípio de solidariedade, tudo isso. Então, dito isso, existe uma relação muito intrincada entre educação e cidadania. E aí eu vou falar um pouquinho sobre qual que é o panorama das desigualdades educacionais no Brasil hoje. Muito obrigado. Depois eu peço também para vocês disponibilizarem a apresentação para todos que tiverem interesse. Tem alguns dados bem interessantes aqui. E eu faço essa apresentação como um representante do Movimento Todos pela Educação, que é uma instituição do terceiro setor que trabalha pela qualificação das políticas públicas em educação básica. E aqui a gente está olhando também qualificação do debate em termos de evidência, em termos de incidência, no melhor desenho das políticas. E também falo como representante do Faz Diferença, que, como o Elber apresentou aqui, é um coletivo jovem, um grupo jovem de pessoas de diferentes trajetórias. As pessoas ainda, é um movimento que ainda está centrado em São Paulo, mas tem a ideia de se espalhar pelo resto do país, com a ideia de qualificar o debate sobre desigualdades, percebendo nas desigualdades, então nessa injustiça que a gente tem no Brasil hoje, o maior problema da nação e que a gente precisa concretamente ter ações
ações políticas para resolver isso. Isso passa por qualificar o debate, né? Então, que toda a sociedade comece a olhar com foco, com conhecimento sobre as questões de desigualdades, onde estamos e o que funciona para resolver, e também a questão de ter um movimento político, de que as pessoas coloquem no centro do debate as desigualdades, e aqui as desigualdades educacionais mais especificamente. Então, vou falar um pouquinho, para iniciar, quais são as dimensões de desigualdades educacionais que a gente tem, não só no Brasil, né, em qualquer lugar do mundo. São desigualdades de cunho regional, de localidade urbano-rural, raça-cor, e aqui, importante, raça-cor, a gente vai mostrar um quadro importante aqui, que fala sobre a desigualdade em que a população negra recebe em termos de educação, né? Na verdade, a injustiça do acesso à educação em relação à população negra. E vale lembrar que dia 20, ontem, foi feriado municipal, Dia da Consciência Negra, em São Paulo. Então, esse tema específico é muito importante da gente olhar com cuidado. Gênero, nível socioeconômico e deficiências físicas. Todas essas desigualdades, elas muitas vezes recaem cumulativamente entre setores da população. Então, nós temos, por exemplo, um dos setores que é mais desprivilegiado em termos de acesso à educação são as meninas negras, né? Principalmente aí no acesso ao ensino médio, né? E meninas negras que moram na periferia. Então, todas essas dimensões, elas se acumulam. E quais são os níveis do direito à educação de qualidade em que a gente observa essas desigualdades? O direito à educação de qualidade, o Elber estava falando aqui, que é uma coisa que realmente é um direito colocado para todas as crianças e jovens do Brasil, colocado pelos artigos 205, 206 e 208 da Constituição Federal, passa aí por 4 níveis, né? Tem o nível de acesso, estar na escola, tem o nível de fluxo, que é você continuar na sua trajetória escolar, você progredir continuamente na sua trajetória escolar, condições escolares, e aí pensando em termos de insumos, de infraestrutura da escola, de professores, de qualificação do diretor, dos funcionários, tudo isso ligado ao processo de aprendizagem. A educação de qualidade é o acesso ao conhecimento, né? O acesso, portanto, à aprendizagem. E tudo isso se relaciona. Então, você não tem o direito à aprendizagem se você não está na escola. Às vezes você está na escola, mas você não sai do 2º ano do ensino fundamental. Você não está realmente tendo acesso à aprendizagem. E você não vai ter acesso à aprendizagem se, por exemplo, a sua escola não tem condições mínimas de ensino-aprendizagem. Não tem banheiro dentro do prédio, não tem, muitas vezes, luz elétrica. Isso é uma coisa que ainda falta em algumas escolas do Brasil, por incrível que pareça. E aqui falando sobre o início da desigualdade. A desigualdade educacional é o berço de todas as desigualdades brasileiras. E o berço da desigualdade educacional está, no primeiro lugar, no acesso à educação infantil. Então, a comparação entre quartis da população, quartis de renda da população, mostra que, na creche, população de 0 a 3 anos, a diferença de taxa de atendimento é brutal. E essa diferença, a gente sabe por estudos de alguns economistas, como, por exemplo, o Heckman, James Heckman, prêmio Nobel, que fala muito sobre o quanto que o investimento e a frequência escolar nessa faixa etária de 0 a 3 anos, na primeira infância, é fundamental para todo o desenvolvimento educacional da criança e do jovem. Olhando agora os dados de alfabetização. Isso aqui é no início do ensino fundamental, a alfabetização sendo uma questão que é absolutamente fundamental também para a sequência da trajetória escolar dos alunos. Se o aluno não estiver alfabetizado no 3º ano do ensino fundamental, como que ele vai seguir para o 4º ano, para o 5º ano e depois para o ensino fundamental 2? Com muita dificuldade, né? Então, a gente tem aqui a porcentagem de estudantes do 3º ano do ensino fundamental com aprendizagem suficiente em matemática, alfabetização em matemática. Vocês veem que no nível socioeconômico muito baixo, nível socioeconômico, então, falando em termos de renda, só 14% dos estudantes têm aprendizagem considerada suficiente. 14% no 3º ano do ensino fundamental. Enquanto no nível socioeconômico muito alto, e vale lembrar que aqui a gente está falando só da rede pública, o percentual é de 85%. Então, a gente tem 86% no nível socioeconômico muito baixo,
9 em cada 10 estudantes que não estão alfabetizados ao final do terceiro ano do ensino fundamental. Isso aqui é o quadro mais grave que a gente tem da educação brasileira, porque isso aqui é dados de 2016. Esses estudantes, nos próximos anos, não vão ter condição de seguir adiante. E aí, qual que é a trajetória que é muito comum para muitos desses estudantes? Baixo desempenho escolar, repetência e evasão. Então, começa aí com a questão de você não ter o acesso à aprendizagem, que leva a você não ter acesso, você não ter, de fato, as condições de fluxo adequado, e aí te leva a sair do sistema escolar. Quando a gente olha em termos de como que a gente tem tratado esse quadro, é algo muito, talvez até constrangedor seja a palavra, que a gente trata desigualmente os desiguais, mas beneficiando os que estão mais favorecidos, os que vêm de famílias mais ricas, os que vêm de famílias que têm mais condições socioeconômicas. E aqui, um dado para mostrar, um dado elaborado pelo Instituto Unibanco, que mostra que percentual de diretores formados há menos de 8 anos, ou seja, diretores sem experiência. Só 4% das escolas com alunos mais ricos têm professores sem experiência. Agora, nas escolas com alunos mais pobres, são 56%. Isso aqui é um retrato que mostra o quanto que as escolas de pior nível socioeconômico são também as piores em termos de insumos. A gente não tem dado mais insumos para quem tem menos, a gente tem dado mais insumos para quem tem mais. Então, as características das escolas que atendem alunos mais pobres são diretores menos experientes, mais carência de pessoal, de apoio pedagógico e menos ações também de reforço escolar. O que acontece? O nosso sistema escolar amplia o abismo social. Enquanto no terceiro ano do ensino fundamental, aquele dado que a gente viu, um estudante de nível socioeconômico muito alto tem 5 vezes mais chance de ter a aprendizagem adequada, suficiente, quando vai para o 5º ano do ensino fundamental, esse estudante de nível socioeconômico mais alto passa a ter 9 vezes mais chance de aprender o suficiente. E quando vai para o 9º ano, passa a ter uma chance 22 vezes maior. 22 vezes maior. Você pega estudante, o diferencial é o nível socioeconômico. E o estudante de nível socioeconômico mais alto tem 22 vezes mais chance de ter aprendizagem suficiente em relação ao estudante do nível socioeconômico muito baixo. Vamos olhar quem está fora da escola. Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre aprendizagem, vamos olhar quem está fora da escola. Hoje são 2,5 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da escola. A maioria deles, se a gente pensa relativamente, são os estudantes pretos e pardos, os estudantes dos cortes mais pobres de renda e também os estudantes da zona rural. O dado mais estarrecedor nesse sentido é que 1/3 dos estudantes, não são estudantes, 1/3 das crianças e jovens fora da escola são do decil, dos 10% mais pobres da população. Quando a gente olha abandono escolar, então essa questão aqui de estar fora da escola é muito mais uma questão de evasão. Não é que os estudantes não têm acesso à entrada no sistema escolar. Quando a gente pega, por exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental, a taxa de atendimento é de mais ou menos 99,5%, quase universalizado. Então, esses percentuais altos de crianças e jovens fora da escola são percentuais principalmente ligados à evasão, e aqui esse dado é muito chocante. É quase o dobro a taxa de abandono dos estudantes negros em relação aos estudantes brancos. 9% contra 5,5%. Dado elaborado pelo Instituto Unibanco. Ambos vêm caindo, a taxa de abandono vem caindo, mas permanece uma grande desigualdade. E quando a gente olha, tenta responder a pergunta, os jovens estão chegando onde deveriam na idade adequada? Então, a questão juntando aí acesso à escola e fluxo. A gente vê que só 57% dos jovens de 15 a 17 anos estão de fato matriculados no ensino médio, mas quando a gente olha, por exemplo, para a zona rural, são só 44%. Quando a gente olha para a região norte do país, 48%. E quando a gente olha para os negros, 52%. Ou seja, desigualdades que vão se acumulando entre diferentes grupos populacionais.
E quais são os mecanismos de reprodução dessas desigualdades? São em 4 níveis. O primeiro deles é dentro da sala de aula. Racismo, tem a questão também de discriminação dos estudantes e, muitas vezes, também os currículos que não dialogam com as realidades sociais de estudantes que, por exemplo, moram na periferia. Então, você tem no currículo exemplos que não tem nada a ver com aquela realidade daquele estudante e dificulta muito para o estudante aprender, porque o processo de aprendizagem é completamente ligado à realidade social, à vivência do estudante. Em uma escola, você também tem mecanismos muito fortes de reprodução de desigualdades, por exemplo, a formação de turmas homogêneas. Você agrupa estudantes com melhor desempenho e agrupa estudantes com pior desempenho, e cada uma dessas turmas tem velocidades diferentes de aprendizagem, e você vai ampliando as desigualdades. É o que a gente chama de peer effects, efeito dos pares. Ao invés de você ter turmas heterogêneas que os estudantes com melhor desempenho vão ajudando os estudantes de pior desempenho. Além disso, os professores sendo alocados nas turmas. Muitas vezes, os professores mais experientes acabam sendo alocados para turmas homogêneas que têm um nível mais rápido de aprendizagem. E isso aprofunda, sem dúvida, as desigualdades. Em uma rede, também, alocação de professores. Os melhores professores, os professores mais experientes, acabam tendo alguns privilégios na hora de escolher as escolas onde eles vão lecionar e escolhem, muitas vezes, as escolas de centro, as escolas com melhor infraestrutura. E aí você tem um aprofundamento da desigualdade. A mesma coisa com os diretores, que é aquele quadro que a gente viu do Instituto Unibanco. Além disso, a interação com a comunidade, muitas vezes você não tem instrumentos de participação democrática nas escolas, o que tende a levar a desigualdades maiores. O apoio pedagógico complementar também, a questão de escolas mais desfavorecidas em termos de nível socioeconômico, em termos de onde elas estão de fato inseridas, muitas vezes não têm o acesso ao apoio pedagógico complementar das secretarias. Além disso, a infraestrutura e o financiamento muito desigual. Então, escolas que ainda hoje não têm luz elétrica, não têm água tratada, escolas que não têm esgoto sanitário, escolas que não têm internet, que não têm quadra de esportes, enquanto na mesma rede você tem escolas com essas condições, e essas escolas que têm essas condições recebem recursos, por exemplo, através de APM, por ter um poder de influência maior. E entre redes também, financiamento desigual muito forte, em termos de infraestrutura, serviços, informação de professores, e uma capacidade técnica também muito desigual. Ou seja, a gente tem redes diferentes, com grande desigualdade entre as redes, dentro de uma rede, grande desigualdade, dentro de uma escola, grande desigualdade, e dentro da sala de aula. Aqui um exemplo de desigualdade entre redes. Tá? O tempo já está se esgotando, faltam 6 minutos. Um exemplo de desigualdade, o que eu falei de recursos financeiros. Aqui são redes públicas, redes municipais de ensino. Por conta da arrecadação fiscal dessas localidades, você tem um município ali na Serra Gaúcha, Pinto Bandeira, que tem R$ 19.500 para gastar por aluno por ano. Por ano. Enquanto em Turiaçu, Maranhão, são menos de R$ 3.000. Isso dá menos de R$ 300 por mês, por estudante. Então, é uma desigualdade da ordem de 564%, e que é uma desigualdade também muito grande dentro dos estados. Minas Gerais, por exemplo, você tem um município que tem R$ 17.600 por aluno ano, enquanto você tem outro que tem R$ 3.400 por aluno ano. Uma diferença aí da ordem de 400%. É um estudo que eu recomendo a todos darem uma olhada, estudo técnico feito pelo consultor legislativo Cláudio Tano, um estudo técnico 24 de 2017, muito interessante, que ele fala sobre Fundeb. Depois, se tiver um tempo, a gente pode conversar um pouco sobre isso. É um dos mecanismos que a gente tem de redistribuição, tem um efeito de diminuição das desigualdades educacionais em termos de recursos financeiros no país, mas ainda mantém uma grande desigualdade, como a gente vê aqui. E qual que é o resultado disso em termos de Brasil? 50% da população
detém 10% da renda, enquanto 10% da população tem 50% da renda. A educação, além de um direito cidadão, que é um direito cidadão fundamental, é a política que mais pode contribuir para reduzir essa desigualdade, as desigualdades históricas do país, né? A educação, segundo um estudo do IPEA, determina de 35% a 40% da desigualdade de renda no país. É a variável que tem maior poder explicativo. Então, a desigualdade no presente da educação, hoje na educação, é a desigualdade de futuro, em termos de cidadania. Se a gente não consegue corrigir, a gente mantém isso aqui, a gente mantém aquele abismo social que vai se aprofundando ao longo da trajetória escolar, e a gente não consegue, portanto, avançar enquanto nação, né? A igualdade de direitos educacionais, pela mera condição de pertencer à sociedade, deveria ser o ponto de partida, mas não é, né? E não sendo assim, a gente faz rodar de uma forma inversa os motores de inclusão social, né? Então, na verdade, passam a ser motores de exclusão social, quando deveriam ser justamente o contrário. O resultado é, portanto, menos acesso à cultura, menos acesso ao lazer, à saúde, à participação política e também ao mercado de trabalho. E se a gente está pensando, então, em perspectivas para 2030, para esse longo prazo, na verdade, médio prazo da nação brasileira, a gente tem que pensar sempre quais são os cenários. Se a gente vai ter, de fato, um Brasil com equidade na educação ou um Brasil sem equidade na educação. Sem equidade, a gente vai continuar nesse avanço muito lento que a gente tem tido nos últimos anos em matéria de redução de desigualdade, né? Tem, inclusive, pesquisas que têm resultados contraditórios, se a gente está conseguindo diminuir a desigualdade de renda ou não. Mas a equidade na educação é, de fato, o caminho para a cidadania plena. A gente não pode aceitar que, por exemplo, no Maranhão você tenha cidadanias de segunda classe. Isso não pode ser uma coisa que o Brasil aceite. Se a gente está pensando no Brasil de 2030, precisa ser pactuado que todas as crianças e todos os jovens vão ter acesso a uma cidadania plena. E o que a gente precisa pôr em marcha para conseguir realmente conquistar equidade na educação? Primeiro, um aprofundamento, a mesa também fala sobre reforma tributária, né? E aquele quadro que a gente viu do Brasil, diferença entre algumas redes municipais, isso mostra o quanto que a gente precisa fazer ainda um aprofundamento da mini reforma tributária que foi feita pelo Fundeb. A gente precisa expandir esse efeito redistributivo. Além disso, uma educação progressiva. Se a gente pensa, por exemplo, em impostos progressivos, são impostos que incidem mais para quem tem mais recursos, né? A gente precisa ter a mesma ideia, uma educação progressiva, dar mais recursos para quem tem menos condições, né? Portanto, você faz com que, de fato, as populações mais vulneráveis tenham acesso à educação de qualidade, e isso rode no sentido que a gente realmente quer, o motor da inclusão social. A atenção pedagógica aos estudantes em situações mais vulneráveis e, além disso, direitos de aprendizagem que sejam de fato para todos os estudantes, sem exceção. E isso vem com a Base Nacional Comum Curricular, que está sendo aí construída pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério da Educação, mas com a participação de toda a sociedade. Isso aqui é fundamental. A gente precisa enunciar que todas as crianças e todos os jovens tenham acesso aos direitos de aprendizagem iguais, né, para poderem, de fato, se desenvolver enquanto cidadãos e possibilitando, então, que o Brasil também se desenvolva enquanto nação desenvolvida economicamente falando, justa e igualitária. É isso. Muito obrigado. Gente, eu não vou nem me alongar muito aqui, já vou passar para o Pedro, quero apresentá-lo. Enquanto eu acho aqui a apresentação do Pedro, só dizer que se eu fosse fazer essa apresentação, cara, eu não faria melhor. Parecia assim, eu tirando todas as palavras da minha boca, assim, eu falei, cara, tu sinto realizado só de ouvir essa apresentação, cara. Eu acho que é um recado que todos nós devemos passar para todo mundo, né? Bom, Pedro, agora
o Pedro, que compõe a mesa aqui. É um privilégio, a gente não se conhecia, espero que nossa interação seja ainda maior daqui para frente, para a gente colocar, virar essa máquina, porque é essa metáfora que eu gosto também, é uma máquina de desigualdade que está ligada, e a gente precisa desligar essa máquina e ligar ela, ou ligar outra máquina, ou fazer ela virar em outro sentido, né? Vamos ouvir agora o Pedro. O Pedro Garrido é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, doutor em Economia pela UNB e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Economia pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Economia aqui pela Universidade de Brasília. Pertence à carreira de consultor legislativo da Câmara dos Deputados desde 2016, na área de Política e Planejamento Econômicos, Desenvolvimento Econômico e Economia Internacional. Foi também da carreira de analista de comércio exterior no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de 2009 a 2016. Tem experiência na área de economia, com ênfase em crescimento e desenvolvimento econômico, economia política, economia internacional e política industrial. O Pedro agora vai nos brindar aí com a fala dele sobre a questão tributária. Obrigado. Isso, o Caio passa para cá. Você fica à vontade se você quiser ficar em pé. Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado aqui agradeço o convite para participar desse primeiro Congresso do Brasil 2030. É uma satisfação estar aqui nessa mesa com os meus colegas, o Elber, o Caio, discutindo a questão da educação, desigualdade e reforma tributária. Devo destoar um pouquinho da questão da educação, porque tenho discutido um pouco mais sobre desigualdade e reforma tributária. E, pretendo fazer algumas ligações sobre os assuntos e também na discussão a gente pode fazer talvez até um debate mais livre sobre essas questões. Assim como o Caio falou muito bem, a questão da desigualdade ela não é irrelevante para o desenvolvimento econômico. Bom, o Weber já falou muito bem, os objetivos ali no artigo 3º da Constituição Federal. Eu destaco apenas a questão da redução das desigualdades sociais e regionais e do desenvolvimento nacional. Acho que são temas muito caros para a discussão dos economistas. Então, assim, eu tenho um viés de seleção muito forte, porque toda a minha formação é nessa área. Mas a discussão sobre desigualdade, ela acho que não vinha sendo tratada pela economia, no geral, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, de maneira satisfatória. Que tem havido uma grande renovação sobre o pensamento econômico nesse sentido. Então, tratar sobre desigualdade, tributação um pouco da realidade brasileira, alguns dados selecionados, algumas noções sobre reformas tributárias e alguns comentários ao final. Algumas perspectivas rápidas em economia. Como eu ia falando, durante um tempo em economia, ficou a ideia de que, no caso, que a desigualdade seria um efeito do crescimento econômico, durante muito tempo. Então, nos modelos de desenvolvimento econômico, enquanto a economia passava de um estágio subdesenvolvida para mais desenvolvida, ela tenderia a aumentar a sua desigualdade. Existe um questionamento empírico, além de teórico, mas um questionamento empírico sobre isso, no desenvolvimento econômico, e diversos autores hoje em dia, seja escolas heterodoxas em economias, alternativas, ou mesmo no mainstream econômico, mesmo na ortodoxia, a desigualdade ela tem uma influência importante sobre o desempenho econômico e pode
acabar influenciando negativamente o desempenho de uma economia. Não é? Uma perspectiva, por exemplo, é que um aumento da desigualdade, com a concentração muito grande de renda, a própria base de consumo e de desenvolvimento da renda diminui, e isso pode criar um obstáculo para que um país consiga ter, seja consumo de massas, seja um desenvolvimento maior até das suas capacidades tecnológicas de inovação. De outro lado, existe até uma perspectiva mais relacionada à ortodoxia econômica que salienta a questão da extração de rendas na economia. Então, quando você tem uma grande concentração de renda na economia, as pessoas que têm maior renda na economia têm um poder como se fosse um poder de monopólio, um poder de influenciar o próprio ritmo econômico, e isso, mesmo quando você tem um crescimento econômico nos países, você pode ter boa parte da renda da economia sendo apropriada por aquele percentual mais rico. Então, isso é um problema, porque você tem uma dificuldade de aumento de salários e uma distribuição maior dos ganhos econômicos numa economia. Só para citar, tem alguns estudos recentes, até ligados ao Departamento de Economia do FMI, são bem interessantes. Eles fazem a partir de estudos econométricos, veem que um aumento da desigualdade está relacionado negativamente com o desempenho econômico. E, mais recentemente, o monitor fiscal do FMI é bem interessante na discussão sobre alternativas de política fiscal e de possibilidades de política fiscal, como discutindo até renda básica universal, diversas questões que eram interditadas há um tempo atrás pelo debate econômico, mas traz à tona isso, e discute a questão da desigualdade e da capacidade dos estados, dos governos nacionais, diminuírem a desigualdade que é gerada no mercado. E, eu vou falar mais adiante, tem diferenças grandes entre os países sobre a possibilidade de influenciarem a desigualdade, ou seja, de diminuírem a desigualdade numa economia. Então, no caso do Brasil, o Caio até já adiantou, existem estudos diferenciados sobre a desigualdade recentemente, a evolução recente da desigualdade. De um lado, a desigualdade da renda do trabalho, ela realmente diminuiu, e ela diminui mais fortemente a partir da década de 2000, ela fica mais ou menos parada, com uma leve queda até 2000, e acho que de maneira mais consistente diminui. E nos últimos anos parece voltar a ficar parada. Só que alguns estudos têm questionado. Outra questão é a participação dos salários na renda. Esses são os dados de contas nacionais. Os anteriores foram dados da PNAD, que é uma pesquisa por amostra de domicílios, relacionados apenas à renda do trabalho, rendimento do trabalho. No caso da renda nacional, do PIB, os salários aumentaram na economia, depois de um período de queda, no período 95 até 2015, de 95 até 2004, tem uma certa queda e depois um certo aumento. Ou seja, a maior parte da renda estaria indo para o fator trabalho da economia, o que tende a distribuir melhor os ganhos do crescimento econômico, porque durante o período 2005 até 2010, 11, houve um maior crescimento econômico na economia. Só que existe uma certa contestação, na verdade, acho que mostra a complexidade desses dados sobre desigualdade na economia. Uma certa contestação, a gente pode dizer, com relação... desculpa, o título ficou errado. Na verdade, não é participação dos salários na renda, no caso, participação, a concentração da renda
do 1% mais rico, né, a fatia que ele tem da renda nacional, do 1% mais rico, do 10% mais rico, os 40% do meio e os 50% mais pobres. Os 50% mais pobres, não sei se dá para todo mundo ver, eles estão ali, tem um pouquinho a mais de 10% da renda. Os 10% mais ricos têm volta de 55% da renda. Bom, os 40% do meio e o 1% mais rico estão ali próximos, estão ali próximos de 30%. Então, assim, o que dá para ver nessas curvas é que houve uma certa estabilidade no período de 2001 a 2015, usando os dados, são os dados do... Está aí o IBGE, mas, na verdade, foi o Morgan, um pesquisador associado ao Centro de Estudos do Piketty, lá na França. O Thomas Piketty foi um dos que contribuiu para o crescimento dos estudos sobre desigualdade recentemente na teoria econômica e estudos empíricos. Não só ele, né? Ele ficou muito famoso pelo livro Capital no século XXI, mas toda a equipe que trabalha com ele, diversos outros pesquisadores renomados, já vinham discutindo há muito tempo, mas ganhou uma certa celebridade, acho que do ponto de vista positivo para quem se preocupa com desigualdade na economia. Então, a tributação é a realidade brasileira. A carga tributária brasileira é mais ou menos próxima da média da OCDE. Diversos estudos mostram que a estrutura tributária brasileira é muito regressiva, pelo fato de ter uma maior incidência tributária, maior arrecadação, recair sobre o consumo de bens e serviços. E os dados que foram recentemente publicados relativos ao imposto de renda mostram que, conforme a sua renda aumenta, a sua carga tributária ela é proporcionalmente menor. E é a mesma coisa, de maneira mais intensificada, com relação ao patrimônio. E, voltando ao estudo do FMI, o FMI tem um trecho desse monitor fiscal do FMI que mostra justamente o Brasil como um dos países que menos diminui a desigualdade após os impostos, né? Eles têm uma análise pre-taxes, né, antes dos impostos e depois dos impostos e da política fiscal. Do Brasil é um dos estados que menos contribui para a diminuição da desigualdade. Pois bem, a carga tributária tem um aumento, a carga tributária total no Brasil tem um aumento de 95 até mais ou menos 2003, 2004. Depois disso, tem uma certa estabilidade e uma certa redução, na verdade, a gente pode até notar na carga tributária. Só que a distribuição dessa carga tributária ela é bastante desigual, em comparação a outros parâmetros internacionais. Então, a principal rubrica, né, de arrecadação tributária no Brasil está relacionada a bens e serviços, são impostos sobre consumo, que são regressivos pelo fato de que quem consome mais bens como parcela da sua renda são justamente as pessoas mais pobres ou de menor renda. Então, conforme aumenta a renda, esse consumo de bens e serviços ele cai em comparação à renda total. Então, tem um efeito regressivo. Só para comparar, no Brasil é praticamente 50%, a média da OCDE é 30%, mais ou menos, é um terço. Já a arrecadação sobre a renda equivale no Brasil a 18%, quase 20%. Novamente, a comparação com a OCDE tem um terço, mais ou menos, de arrecadação nesse sentido. Então, o Brasil tem formas de arrecadação e o imposto de renda ele pode ser mais progressivo. Em geral, né,
todos os países conhecidos, pelo menos, não sei se existe algum caso distoante, mas tem faixas de progressivas no imposto de renda. Os países do mundo, a partir da década de 70 e 80, foram diminuindo suas faixas com alíquotas progressivas no imposto de renda. O Brasil não ficou para trás nisso, o que diminui a possibilidade de você reduzir a desigualdade do ponto de vista tributário. Mas, enfim, de todo modo, o imposto de renda ele pode ser mais progressivo. E salta aos olhos a capacidade pequena de arrecadação brasileira no que diz respeito à propriedade, a imposto sobre propriedade. Então, o IPVA, Imposto Territorial Rural, por aí vai, que, no caso, representam 5%, menos de 5% do total da arrecadação brasileira. Assim, não sei se dá para ver, acabou ficando muita coisa num slide só. Alguns problemas apontados na discussão sobre reforma tributária e desigualdade. Primeiro que, em geral, nessa discussão, acho que falta uma visão sistemática sobre a estrutura tributária. Então, existe uma discussão grande sobre competitividade, né, aumentar a competitividade de empresas brasileiras, às vezes redução de carga tributária, no caso para as empresas, e a questão do federalismo fiscal, a guerra fiscal entre os estados, o que gera uma race to the bottom, que é uma corrida para você reduzir impostos e com um efeito grande sobre a deterioração da base arrecadatória nos entes subnacionais, nos estados e municípios. Em menor escala, que também tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, qualquer natureza. Mas, nessa discussão, diversos autores discutem e recomendam a tributação progressiva da renda e do patrimônio, que, como a gente viu, é uma questão importante para o Brasil. A questão da evasão e da elisão fiscal são coisas diferentes, né? Uma evasão, a sonegação de impostos. Existem estudos até de procuradores da Fazenda que discutem, calculam centenas de bilhões de reais em termos de evasão fiscal. E a elisão fiscal está relacionada ao planejamento tributário, a você encontrar brechas para pagar menos impostos na sua atividade empresarial. Já está mais associado às empresas, mas indivíduos também, né? Quando você, ao invés de receber como trabalhador, né, como renda do trabalho, isso explica o nosso gráfico do início, que diminuiu a desigualdade na renda do trabalho, mas você pode migrar para virar pessoa jurídica, então tem um fenômeno de pejotização, isso deteriora a base tributária, as pessoas, ao encontrarem esse incentivo econômico para fazer isso, porque a alíquota de imposto vai ser menor, isso acaba influenciando na maneira como a desigualdade tributária vai ocorrer no Brasil. Bom, e você, sendo uma pessoa jurídica, você pode receber com dividendos. Então, como o Brasil, desde 95, não taxa dividendos, gera um incentivo para você realizar esse tipo de ação. Mas não é para todo mundo, é para quem tem a capacidade de criar uma empresa, de receber sua renda dessa forma. Então, é só para o percentual mais rico da população, não é para a base da população como um todo. Então, a desigualdade ela acontece nesse sentido. Bom, os tributos indiretos, como a gente falou, sobre o consumo, eles são extremamente regressivos. Então, a questão de você reduzir e simplificar os tributos indiretos é importante.
Imposto sobre grandes fortunas é outra discussão, muitas vezes negligenciada, às vezes, no debate, mas que é utilizada em diversos países. Tributos sobre remessas de lucros e dividendos também estão relacionados à desigualdade. Os juros, a tributação de juros sobre capital próprio também incentiva maior desigualdade na apropriação de renda, né, na economia. Isso conforme diversos autores. Outros autores não vão... Claro, outros autores da economia não vão estar interessados nisso, mas acho que a discussão é relevante, sobretudo se a gente quer discutir, pensar as desigualdades no Brasil. Desonerações, federalismo fiscal, já falei. Enfim, existem diversos incentivos que, inclusive, tornam mais favoráveis determinados tipos de atividade econômica, em detrimento de outros. Então, essa discussão tributária também está relacionada a você discutir que tipo de setores, que tipo de atividades e que tipo de atividade empresarial, né, é mais importante para a economia brasileira. E está se voltando para as escolhas sociais. Até porque, fazendo uma ligação aqui com a discussão sobre educação, tem setores que pagam melhores salários, que requerem mão de obra mais qualificada, e acho que existe talvez faltem incentivos aqui, tributários, mas diversos outros, né, focando na questão da tributação, talvez faltem incentivos para que esses setores sejam mais favorecidos para o desenvolvimento econômico brasileiro. Pois bem, rapidamente, reformas tributárias. Tem a discussão sobre competitividade, então você simplificar tributos, mas tornando neutra uma reforma, trazendo uma reforma tributária neutra. Acredito que esse não seja o principal para a economia brasileira. A gente precisa de uma reforma estrutural para a redução de desigualdade, que passa também pela questão tributária. Então, existem diversas iniciativas legislativas para modificações na estrutura, não dá tempo aqui de falar, mas a gente pode discutir um pouco mais. Existe uma comissão já na Câmara dos Deputados discutindo isso, no Senado também existem diversas discussões. Então, o Congresso Nacional está cheio de projetos de reforma tributária. Eu sou do Conselho Regional de Economia, tem uma discussão dentro do Conselho Federal de Economia de um Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social, que justamente liderado pelo COFECOM e pela Oxfam, que pretende, né, junto à sociedade civil, discutir a reforma tributária e trazer elementos para influenciar formuladores de políticas e a própria sociedade para encontrar escolhas que sejam socialmente mais justas com relação à tributação e outros tópicos. Tem também papel do Estado e tudo mais, mas prefiro focar na questão da tributação. Por fim, só para terminar, então, é preciso discutir e transformar a estrutura tributária. É algo para a nossa discussão, para a discussão da sociedade, dado que a estrutura brasileira é regressiva. E lembrando dos nossos princípios constitucionais lá no artigo 3º, no artigo, se não me engano, 145, também tem alguns princípios de capacidade contributiva, de progressividade, que devem ser resgatados, até porque a nossa questão aqui não é o Estado ele não tributa porque sim, não tributa por tributar, ele tributa para financiar políticas públicas. Então, a ideia é discutir uma base tributária mais ampla para que se consiga
um melhor financiamento de políticas públicas, um melhor desempenho econômico, como diversos estudos têm apontado. Então, a estrutura tributária não é neutra. E a discussão é justamente discutir esses incentivos econômicos, o que nós queremos como cidadãos, como empresas, e a estrutura que nós queremos para a economia brasileira, para poder justamente ter um país mais desenvolvido, com a erradicação da pobreza, das desigualdades sociais, diminuição, né, no caso das desigualdades sociais e regionais. Não tratei de regionais aqui, mas o Brasil, né, como o Caio mostrou, tem uma desigualdade regional fortíssima do ponto de vista da educação, e vai ter também do ponto de vista da renda e de qualquer indicador que se procurar. Então, acho que o recado era esse. Está aberto para discutirmos nossa estrutura tributária, a desigualdade e a influência disso, né, no financiamento de todas as políticas públicas. No nosso caso aqui, estamos discutindo principalmente também a educação no Brasil. Obrigado. Obrigado. Vou colocar aqui. Pedro, obrigado. Eu ainda vou provocar aqui o pessoal aqui que está hoje no auditório aqui, para a gente fazer um debate, perguntar, explorar mais o assunto que a gente tratou aqui. Queria, antes de tudo, mencionar aqui a presença do Marcílio, que está ali. Fomos colegas de graduação, eu e o Marcílio, aqui estudamos juntos, fizemos um curso de cultura brasileira juntos, e depois fizemos um mochilão pelo Brasil, pelo Peru, pela Bolívia, e aprendemos muito, né, Marcílio, nessa nossa viagem. Prazer enorme te encontrar aqui. Eu vou tentar em uma só tela aqui, comentar um pouco dessa visão, do que a gente está vendo de desigualdade, e vou trazer um pouco, obviamente, um pouco do meu exemplo para tentar sensibilizá-los um pouco mais. Eu sou filho dessa cidade, nasci em Brasília, e aí já é uma sorte danada, né? Porque eu já começo no Brasil ganhando na loteria por ter nascido aqui. Vamos entender isso daqui. Olha, eu estudei nesse colégio aqui, Centro de Ensino Fundamental 08 de Taguatinga. Lá no Centro de Ensino 08 é o seguinte: quando você entra lá, vamos supor que você joga os dados da vida, você entra lá naquele colégio e aí você tem uma chance, né? Tem uma curva aqui que muito parece uma curva normal, né? É o dado mais escuro, tá? O azul escuro. Talvez dependa um pouco da sua família, da sua renda, da sua cor, mas na média pode ser que 6% ali você seja um aluno abaixo do nível 1. Mas você tem uma boa chance de estar mais aqui, né? 23% no nível 3, 25% no nível... Isso em português, tá? No 9º ano. Deixa eu só confirmar aqui, Ensino fundamental, 9º ano. Então, depois de 9 anos, na média mesmo, você pode ter ali a chance de ser um 3, um 4 ou um 5. Agora, tem aqueles casos, né? Sei lá, inexplicável, aí o cara é muito bom mesmo, e aí ele chega, ele tem a chance, por ele ter nascido em Brasília, estudado nessa escola pública, ele tem a chance até de 2% ali, se ele for muito bom ali. A minha mãe tinha uma alta expectativa na minha vida, né? Minha mãe era empregada doméstica com 9 anos de idade, e aí ela apostou tudo na educação. Ela dormia na fila das melhores escolas públicas para tentar, e eu vi aquele esforço dela, e eu não admitia para mim nada menos do que o melhor, o topo. Né? Então, por um milagre, eu certamente estava ali, nível 6, nível 7, tirava as maiores notas na escola, ia para o quadro. Agora, eu nasci em Brasília, e isso foi completamente um acaso, né? Eu tinha uma mãe que teve uma alta expectativa, mas pobre. Agora, se eu tivesse nascido em Maragogi,
que aliás é um lugar lindo, né? Que eu já visitei. Eu passava férias em Maragogi com minha mãe. Minha mãe, quando ela conseguia viajar, a gente ia para Maceió, e aí Maragogi é ali do lado. Ali em Maragogi, depois de 9 anos, a chance, passamos por lá, né, Marcílio? Não, Maragogi, passamos no nosso mochilão, passamos por ali. Agora, para a pessoa que nasceu no Brasil, é cidadão brasileiro, mas deu um azar tremendo de ter nascido pobre, frequentado uma escola em Maragogi. Aí a chance dele é de 50, olha só, 9º ano, ele passa 9 anos na escola, e depois de 9 anos, ele tem uma chance de 55% de ser um aluno abaixo do nível 1. Tá? Ele não conseguiu responder uma questão na prova, então eu não consegui nem classificar direito o que ele era, porque ele não conseguiu, tá? Mas aí a gente vai caminhando, ele tem outros, então vamos somar aqui, ele tem 75% de ser de 1 para baixo. Ou ele tem 90% de chance aqui de ser do nível 2 para baixo, só porque ele nasceu em Maragogi. Mas mesmo esse cara que, vamos supor que é um cara que nasceu lá e é um gênio, ele nasceu com um cérebro desse tamanho, com um QI extraordinário, ainda assim ele vai ter um teto lá, porque aí ele vai ser esses 2% genial, equipado biologicamente por um milagre, e ainda assim ele bate no teto e ele vai ser um aluno nível 4, simplesmente porque ele nasceu na cidade de Maragogi. Lindo, paraíso, lindo, mas para ele a escola só funcionou como essa máquina ligada para reproduzir a desigualdade. Então, olha, esse aqui é um município brasileiro. Talvez o site está aí, é devolutivas.inep.gov.br, aliás, site feito com parceria com Todos pela Educação, mostra ali, você pode colocar, quem for filho aqui de escola pública, né, pode colocar aqui e vai comparar a sua escola com o desempenho do Brasil, mas eu gosto muito de mostrar isso daqui para falar o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo com as crianças que nasceram, qual município lá do Maranhão? Turiaçu. Por que isso? Será que por uma escolha que não foi a nossa, onde é que a gente vai nascer? Ninguém escolhe aqui onde vai nascer. Você tem que ter o seu destino praticamente traçado. Olha, a estatística é muito forte, o que a escola faz. E, bom, com essa provocação aqui, para reflexão, eu tenho 2 questões para colocar para a mesa e para o auditório também. A primeira é, Caio, me parece que nós estamos num momento que não nos falta evidência. Há uma abundância de evidência, mesmo no mundo da educação. Aliás, a gente corre o risco de passar para aquele momento da curva que tem tanta evidência que você já não sabe mais o que é para fazer, né? Então, por enquanto, acho que está bom, está uma abundância de evidências daquilo que funciona. O Caio falou que, olha, essa primeira infância é fundamental, há evidências robustas quanto a isso. Bom, vamos lá. Então, não nos falta evidência. Eu tendo a acreditar que o caminho que nos trouxe até aqui no país é um caminho que a gente pode dizer que nós temos relativa à abundância de recursos. O Brasil é um lugar cheio de talentos, né? Nós temos uma abundância, por uma população desse tamanho, nós temos talentos, nós temos recursos, nós temos dinheiro. Bom, se nós temos evidência, nós temos abundância de recursos, e é claro que eu já ouvi essa frase muitas vezes falando de educação, que fala, ó, educação não tem bala de prata. Não tem bala de prata, não tem receita de bolo. Mas qual é o ingrediente, então? Já que não tem receita, qual é o ingrediente? Talvez cada um que quer participar aqui também acha que esse não pode faltar para mudar essa realidade. Qual é o ingrediente que não pode faltar, ou alguns ingredientes que não podem faltar? Então, de novo, eu creio que a gente tem uma abundância de evidências, nós temos abundâncias de recursos para transformar esse país por meio da educação. Por que isso não está acontecendo? Por que o ritmo que as coisas estão acontecendo, se a gente segui-los, a gente vai passar outros 500 anos repetindo desigualdade? Então, o que precisa nessa receita? Você falou, olha, não tem bala de prata, não tem receita pronta, mas se eu pudesse contribuir com alguns ingredientes, esse não poderiam faltar. Ok, outra coisa. Agora mais para o Pedro, provocando ali. Pedro, como é que a gente pode fazer o sistema tributário trabalhar para a transformação da educação?
Eu vou dar um exemplo, eu conversei isso com o André um tempo atrás. Eu tenho muita ambição de ver a classe média, especialmente em Brasília, voltando para a escola, porque eu acho que isso vai ser um impacto tremendo. Sabe por quê? Brasília é um lugar muito diferente do resto do país. Aqui os professores, em geral, são muito bem formados, ganham ótimos salários, a gente tem uma estrutura em relação Brasil bem diferente, mas parece que falta aqui a classe média entrar dentro da escola e cobrar resultados. Tem uma expectativa elevada sobre a escola. Se a gente deduz do imposto de renda, né, quando a gente paga a mensalidade da escola, por que a gente não tenta criar alguma coisa, não sei qual é a viabilidade disso, de os pais se reunirem, adotarem uma escola, colocarem seus filhos e tudo aquilo que eles aqui gastam com mensalidade, por exemplo, deduzir isso do imposto de renda, vamos equipar a escola. Vamos equipar a escola que nossos filhos ali, eu quero colocar um material didático mais adequado, eu quero pagar um curso de formação para o professor, e eu quero poder, assim como eu deduzo a minha mensalidade, se eu colocar num ensino particular, quem sabe eu não consigo criar algum tipo de mecanismo. Enfim, é uma ideia para você pensar em outros aí. E feitas essas duas provocações, eu vou depois, aliás, talvez agora, já abrir para quem tem mais provocações, porque aí os nossos convidados vão anotando e depois eles vêm numa sequência respondendo. Alguém tem alguma provocação para fazer? Ok, ótimo. É o Júlio. Primeiramente, agradecer a presença de vocês. Tenho certeza que vocês enriqueceram nossa tarde aqui. Adorei ouvir cada história de cada um, né? Essa trajetória, toda a linha de raciocínio. Adorei também ouvir sua história de vida, né? Uma mãe que incentivou o filho e o filho, caramba, minha mãe me incentivou. E comigo não é diferente. Primeiramente, eu queria falar sobre essas duas questões que você provocou os dois, né? Eu acho muito interessante o tema educação, o tema assim, prioridade. Realmente, é como a gente trouxe esses dados de desenvolvimento. Se não houver desenvolvimento, seja econômico, a própria palavra desenvolvimento passa por educação. E esse desenvolvimento ele é a longo prazo. Então, precisa de um sistema econômico bom, eficiente, que possa manter a base para ter esse desenvolvimento que, querendo ou não, investir em educação é caro. Mas eu pensei muito, durante a fala dos dois, a questão do sistema da educação, alguns problemas, alguns gargalos que a gente já tem. Seja a questão do direito. Nós temos uma Constituição, temos uma LDB, que os próprios acadêmicos, quando estudam ela, começam a ver alguns buracos, algumas coisas que não condizem. É como você dizer na CF que o direito à educação ele é responsável pelo Estado e pela família. E na LDB, ele inverte a ordem. Ele fala que primeiro é da família, depois do Estado. Aí, essa legislação, que a gente tem uma fragilidade, ele abre espaço para um outro problema. O problema do choque do interesse público e do interesse particular. Então, da educação pública e da educação privada. Porque quando você vai olhar o sistema de financiamento da educação, você percebe que há buracos na própria legislação para o financiamento, para que recursos públicos sejam investidos em educação, sejam instituições privadas, né? Isso é outro detalhe que choca muito a realidade. Então, poxa, como você perguntou, qual o ingrediente que deveríamos pensar, que ingrediente deveríamos ter para uma educação grande e tudo? Essa questão de qual é o ingrediente? Eu creio que o ingrediente é que educação eu quero, que país, que Brasil eu quero. Querendo ou não, quando a gente vai pensar num contexto mais político, quando a gente para aqui para pensar, poxa, que Brasil 2030 eu estou esperando, ou eu desejo, eu quero um Brasil parecido com uma Finlândia, uma Dinamarca, uns Estados Unidos, o que a gente quer? E aí, quando eu creio que a maioria aqui pensa em uma educação, estamos no ambiente de uma escola federal, uma universidade federal, uma educação pública, de igualdade, com acesso a todos, sem discriminação. O ideal é que todos os níveis, todas as classes estivessem no mesmo assento, né? Seja o filho do zelador, seja o filho do prefeito, que é o que, no nosso coração, eu digo que a gente deseja. E, para isso, precisa haver esse choque, né, entre o público e o privado. E tirar, assim, poxa, se os governantes, que supostamente são defensores da educação, por que os filhos deles continuam em escolas, iniciativas privadas? Então, eu creio que o ingrediente é isso. O que a gente quer para uma educação? E aí passa por toda aquela reformulação de um sistema econômico, um sistema legislativo, e por aí vai. A educação é um debate maravilhoso que cresce. Acho que seria mais ou menos isso. Obrigado, Júlio. Aqui, vamos lá. O Tiago.
As falas foram ótimas, vamos lá. Uma pergunta pode ser respondida pelos dois, mas eu queria a opinião de cada um, porque são enfoques diferentes. Eu queria saber, primeiro, como a gente consegue driblar a falta de investimentos que os programas de educação têm. Por exemplo, para contextualizar, eu fiz um estudo sobre o Todos pela Alfabetização, e aí eles não queriam acabar com o programa, mas eles pararam de passar recursos, aí o programa meio que teve que acabar. Que maneira a gente pode driblar esse tipo de situação? Em específico mais para o Pedro, se a curva price é tão evitada, por que a gente usou para fazer o financiamento do FIES, essa modalidade? E, para fechar, eu queria opinião sobre limitar os gastos públicos, inclusive na área de educação. Como isso interfere na desigualdade e se isso é uma boa possibilidade econômica. Alguém mais? Você vem aqui para pegar o microfone? Você é o Milton. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Milton, eu sou docente lá do curso de Administração Pública da Federal do Cariri, lá no Juazeiro do Norte. Eu gostaria de pontuar duas coisas. Primeiro, parabenizar, né, pelas falas, realmente foi bem relevante. E, assim, é um tema que nos faz pensar justamente pelo relatório, né, que nós acabamos do Banco Mundial, né, que trata sobre os gastos públicos. E aí a minha primeira questão é justamente essa. E um dos pontos colocados é que se eu reduzir 1% do PIB, né, eu ainda consigo ter eficiência quer dizer, não é eficiência, né, mas isso mostra a ineficiência no gasto, né? Então, se eu reduzir 1%, eu ainda consigo ter os mesmos resultados que eu obtenho atualmente. Então, assim, eu gostaria de perguntar ao Caio de que forma, qual política pública, de que maneira eu posso melhorar, e aí pesquisas empíricas elas informam que mesmo um aumento no gasto público, isso não traz eficiência, né, nos resultados. Então, gostaria de que fizesse uma relação de investimento e resultado, através de metas e de que forma eu posso aplicar melhor o recurso. E outra coisa, só um minuto, se refere aos currículos que não dialogam com a realidade, né? E aí, assim, eu gostaria que, aproveitando essa oportunidade que nós temos de dialogar um pouco mais, assim, tendo visto o tempo que foi utilizado para apresentação, de que forma, né, fizesse uma relação com como reduzir essas desigualdades, tendo em vista esses currículos. Então, de que forma eu posso melhorar esse currículo para adequar, tendo em vista que muitas vezes, né, e aí eu ministrei aulas na Paraíba, né, em universidades particulares, e nós vimos que a gente fazia no curso de Ciências Contábeis, calcular aí 2/3 disso. Então, assim, a gente não sabe nem calcular os 2/3. Então, de que maneira... Então, assim, de que maneira eu posso adequar nesse tipo de currículo? E para o Pedro... deixa eu ver aqui, viu, Pedro? Eu gostaria que falasse um pouco sobre a questão do federalismo fiscal, porque a gente observa que há uma desigualdade em relação aos repassos de recursos e, consequentemente, existe a variável política, né, que influencia diretamente na execução desses recursos e, consequentemente, na obtenção de determinados resultados. Então, de que maneira, tendo o viés tributário, então, de que forma eu posso adequar melhor essa distribuição desse recurso e, consequentemente, uma adequação melhor para que nós obtenhamos resultados positivos, seja na educação, seja na saúde, seja em qualquer área. Obrigado. Alguém mais? Opa, vamos lá. Oxe, a gente tá com tempo justamente para fazer essa discussão. Agora o Rodrigo. Obrigado, Elber. Bom, parabéns pelas falas, pelas apresentações, foram extremamente ricas e eu me vi muitas vezes nas falas, nas contribuições de todos, foi bastante legal. Eu tive o privilégio de ser coordenador do acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família no Ministério do Desenvolvimento Social por algum tempo, e o tema de desigualdade, sem dúvida, perpassa, né? O programa Bolsa Família ele faz parte, necessariamente, depois de quase 14 anos, da paisagem brasileira. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre diferentes aspectos. O Caio, como é que a visão, como é que o Todos pela Educação enxerga o programa Bolsa Família, se tem tido interação com equipes do Ministério do Desenvolvimento Social.
Os impactos do programa, eu não vou falar tanto sobre isso, vou deixar para o Caio falar um pouquinho mais. O Pedro mencionou rapidamente a discussão sobre renda básica universal, né, que é um possível caminho para um programa de transferência de renda condicionada como Bolsa Família. Eu queria saber se você tem considerações a respeito dos impactos tributários de um mecanismo de uma política desse tipo. E aí eu explico usando a própria questão que o Elber trouxe, que é de possíveis incentivos tributários. Ao meu ver, e é uma das razões pelas quais eu acho que uma abordagem dessa no Brasil tem que ser pensada com muito cuidado. Uma renda básica universal, ela pode tanto diminuir os potenciais de informação que o Bolsa Família e o Cadastro Único para Programas Sociais trouxeram no sentido de jogar luz sobre as populações mais vulneráveis, sobre a parcela da população mais pobre, como ela pode diminuir as possibilidades de utilização de mecanismos de incentivo, de indução, mecanismos tributários de incentivo ou de indução. Então, se vocês puderem fazer essas considerações, eu agradeço, e depois a gente pode bater mais um papo, porque vai longe. Obrigado. Alguém mais, gente? Não sejam tímidos. Eu vou fechar por hora, depois das exposições a gente pode abrir novamente, tá bom? Caio, quer começar? Posso começar. Vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelas perguntas. Elber, também muito obrigado pela provocação. Isso reforça o objetivo do Congresso, né, que é discutir perspectivas, discutir o Brasil que eu quero, que nós queremos, né? Sem uma mesa redonda como essa, e também esse formato de mesa redonda, a gente fica muito... Como que realmente a gente traduz o tanto de evidências que a gente tem para ideias concretas de como avançar? Vou começar primeiro com a questão do Júlio, né? O que falta, de fato, o primeiro dos ingredientes é isso. Qual que é o norte para o Brasil? Educacional, socioeconômico, né? Qual é o Brasil que eu quero, né? Tem até uma ideia muito interessante de que nenhum vento é suficiente, nenhum vento ajuda se a gente não sabe para onde a gente está querendo ir, né? A gente pode ter todas as evidências, todas as políticas, mas sem a gente ter o cais aonde a gente quer chegar, a gente não vai conseguir, de fato, aportar, né? Essa é a primeira questão. E aí, se a gente pensa, no Brasil a gente tem uma definição pela Constituição de qual que é a educação que a gente quer, qual é o Brasil que a gente quer, pela LDB, pelo Plano Nacional de Educação, que foi sancionado em 2014, está em vigência até 2024, é uma peça fundamental para a gente identificar qual que é o Brasil que a gente quer antes de 2030, né? Aqui é interessante a gente pensar nisso, porque no Brasil de 2024, se a gente conseguir concretizar o Plano Nacional de Educação, muito dificilmente a gente vai fazer isso, mas a gente tem que perseguir, a gente vai ter conseguido resolver desafios do século XX. E só em 2030 que a gente vai entrar, talvez, na educação do século XXI no Brasil, de fato. Mas se a gente está pensando, então, no Plano Nacional de Educação, também tem uma outra coisa que é importantíssima, outra peça fundamental para a gente conseguir construir o Brasil que a gente quer em matéria educacional, que é o Sistema Nacional de Educação, previsto pelo Plano Nacional de Educação, mas que a gente não sabe exatamente ainda quais são as responsabilidades do Estado, do poder público em relação à educação. Responsabilidade da União, responsabilidade dos governos estaduais, responsabilidade dos governos municipais. Isso não está expresso e precisa estar expresso o mais rápido possível, né? Além disso, se a gente está pensando em norte para o Brasil, em matéria de educação, não é só pensar em termos sistêmicos, mas pensar também no aluno, no estudante. Por isso vem a necessidade da Base Nacional Comum Curricular, que eu citei, BNCC, que vai falar, então, quais são os direitos de aprendizagem de cada um dos estudantes, de cada um dos alunos, de cada um dos jovens e crianças brasileiros, né? Quem está fora da escola também tem esse direito, né? Ele tem que ser trazido de volta para a escola. Então, essa questão das expectativas de aprendizagem, dos direitos de aprendizagem claros, é o primeiro dos ingredientes, né?
Um segundo, né, quer dizer, é o segundo dos ingredientes, porque o primeiro queria complementar com uma coisa. A gente está falando sobre norte educacional, onde a gente está querendo chegar. Falta, sem dúvida, que o Brasil coloque a centralidade total política na educação. E aqui, dialogando totalmente com a questão do desenvolvimento econômico, né? A gente precisa considerar os esforços conjuntos das áreas, de todas as áreas do governo, para melhorar a educação, porque a educação vai melhorar a saúde, a educação vai melhorar a segurança pública, vai melhorar, por exemplo, a questão de você não ter mais evasão e elisão fiscal, né? Em princípio, a educação consegue atacar todos esses campos conjuntamente. Então, a gente tem que pensar, sem dúvida, na centralidade política da educação, e vai ser fundamental o trabalho da sociedade em 2018 nesse sentido, né, nas eleições. Continuando aqui, que outros ingredientes a gente precisa? Primeiro, queria fazer uma consideração, Elber, sobre as evidências educacionais. O Brasil é, sim, um dos países mais desenvolvidos em matéria de conjunto de informações sobre educação, né? A gente tem o Devolutivas, que é um super sistema, uma super ferramenta para as redes, para as famílias identificarem como que está o aprendizado dos seus estudantes. A gente tem o Censo Escolar, que é uma peça de dados sensacional, formidável mesmo, mas ainda falta algumas informações. Falta informação da qualidade da infraestrutura das escolas, a gente não sabe isso. A gente não sabe muito bem qual que é o salário dos professores de forma comparativa entre as redes. A gente não sabe a qualidade da formação dos professores. É muito difícil de medir isso, e a gente precisa, porque, vou falar mais para frente, uma das peças do quebra-cabeça, uma das peças mais importantes é a formação de professores. E também a gente não sabe o quanto, de fato, a gente está investindo por estudante em cada município, em cada etapa, e como a gente está fazendo esse investimento, no que a gente está fazendo esse investimento. E aí eu entro em um outro ponto, que é a questão de que, para a gente conseguir realmente fazer um desenvolvimento educacional, mesmo com as evidências que a gente tem, a gente precisa de um investimento ampliado e bem gerido na educação, principalmente na educação básica pública, né? Isso passa por você melhorar a gestão. E você só melhora a gestão se você tiver informações, as evidências de onde você está gastando. E se você está gastando desse jeito, não está tendo os resultados educacionais que você quer, né? E aí foi a questão do Tiago. A gente precisa driblar o cenário complicado em termos de recursos na educação com melhoria da gestão. A gente precisa colocar a lupa, ver onde a gente está colocando os recursos hoje, precisa fazer avaliação de impacto. A gente está aqui numa faculdade de economia, a gente precisa começar a ter a cultura da avaliação de impacto. Os programas que a gente está colocando recursos hoje, a gente não sabe exatamente quanto de recursos a gente está colocando, mas ao saber, a gente vai precisar avaliar, muito bem avaliado, se esse programa está cumprindo, de fato, os objetivos, e se não estiver, a gente precisa reestruturar esses programas, né? O cenário, então, utilizando como aqui também base a pergunta do Milton, também essa questão aí da avaliação de impacto é necessária para melhorar a utilização dos recursos, ter uma racionalidade maior na utilização dos recursos. E isso é fundamental quando a gente pensa no cenário da Emenda Constitucional 95, que colocou o teto de gastos federais, né? O teto de gastos federais, que é só, então, uma parte dos recursos para a educação que está comprimida, potencialmente comprimida, aí pelo teto de gastos, porque todos os gastos estaduais e municipais não se tem um teto ainda, talvez venha a ter, né? Quando tem essa compressão de recursos, um estudo muito interessante que também foi feito pelo Cláudio Tano mostra que a compressão de recursos fiscais provavelmente vai afetar a educação, porque a previdência está crescendo acima da inflação, né? Então, a educação e todas as outras áreas sociais vão acabar sendo levadas a ter um reajuste real negativo, abaixo da inflação, portanto. E quais seriam os programas, se isso vier a afetar o Ministério da Educação, quais programas vão ser os principais afetados? Vão ser os programas discricionários do MEC, que tem uma lógica hoje de redistribuição de recursos e, portanto, a compressão de recursos acabaria
ampliando as desigualdades. Na verdade, você acabaria afetando programas que tendem a reduzir desigualdades educacionais no Brasil e, portanto, o perigo é que a gente volte a ter um crescimento das desigualdades educacionais, porque você vai ter o governo federal mais impotente em termos de ação supletiva e redistributiva. A gente precisa também, nesse contexto de crise orçamentária, crise fiscal, olhar as prioridades. Quais são os programas que a gente quer, de fato, continuar, né? A gente vai ter, de fato, o tanto de recursos que a gente está colocando no FIES, ou a gente vai começar a migrar recursos do FIES para a alfabetização, para resolver o quadro de alfabetização, né? E isso só acontece no momento de crise. A gente só é colocado nesse conflito em momento de crise. Então, portanto, é um momento, talvez, de oportunidade para o Brasil, estabelecer as prioridades, de fato, né? Queria continuar aqui elencando quais são os principais ingredientes para a gente conseguir avançar na educação. Então, eu falei de expectativas de aprendizagem, claro, do norte, claro, de país que a gente quer. Falei da centralidade política, falei do investimento ampliado e bem gerido, formação de professores, necessário, agora, urgente. A gente precisa fazer uma remodelagem da nossa formação de professores, porque os professores são os profissionais que estão ali na ponta, e a gente sabe que os professores não estão saindo dos cursos de pedagogia e dos cursos de licenciatura com as condições práticas de trabalhar em sala de aula, todas as dificuldades dos estudantes, principalmente pensando aí na questão da implementação local, né, como que os estudantes vão conversar com as realidades sociais dos estudantes, né? E, além disso, a universalização da pré-escola. Essa é uma peça fundamental. A gente precisa centrar esforços nisso como uma das peças do quebra-cabeça para garantir a alfabetização, que vai garantir também a sequência escolar. E aí, isso tudo tem 3 outros ingredientes que são absolutamente fundamentais. Políticas bem desenhadas, que conversem com as evidências que a gente tem. Isso não é uma coisa completamente, uma cultura completamente disseminada no Brasil. Construir políticas com base em evidências, não é. A gente precisa de políticas bem desenhadas. E que essas políticas sejam adequadamente implementadas, conversando com as realidades locais. E aí, uma outra peça que a gente normalmente deixa muito de lado no Brasil, que é a questão da continuidade das políticas. Precisa ter. Se a política não deu certo, ela precisa ser aprimorada, ela não pode ser jogada no lixo. Mudou a gestão, vai mudar a gestão do governo do Estado ano que vem, em algum dos estados no Brasil, não pode ter essa prática que a gente tem, revanchismo, de pegar e jogar no lixo a política. Não, a gente tem que aprender com os erros e acertos das políticas. E isso, sem dúvida, a gente tem que olhar, por exemplo, para o Bolsa Família dessa forma, né? O Bolsa Família é uma política que tem que ser continuada, é uma política que, quando você olha, e, se não me engano, é um estudo do IPEA, que mostra os efeitos muito positivos que o Bolsa Família teve na educação, principalmente em matéria de acesso, né? Então, Rodrigo, eu te convido a também falar um pouquinho dos benefícios do Bolsa Família, mas acesso e frequência à escola foram efeitos claros que o Bolsa Família teve para o desenvolvimento educacional, principalmente na região nordeste do país, né? O incentivo para as famílias, para realmente darem também para as famílias a centralidade à educação, né? Então, era isso. Não sei se eu deixei de responder alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Acho que era isso, né? Respondi o Tiago, o Milton, o Júlio e o Rodrigo. E o Elber. Consegui? Sim, vamos lá. Gente, muito obrigado pelas perguntas, acho que são muito instigantes. Espero conseguir tentar tratar de todos os temas. A intervenção do Caio já foi muito boa. Talvez do mais geral para o mais específico, se for isso que eu entendi. Que país que a gente quer? Bom, essa é a pergunta central daqui desse nosso congresso.
o país que a gente quer, acredito eu que vai ter níveis educacionais muito melhores. Uma coisa que o Caio falou, não foi resolvida no Brasil, que é analfabetismo. Sim, eu particularmente não entendo como isso é possível, sendo que diversos indicadores de matrículas e acho que nos diversos níveis de educação, me corrijam se eu tiver errado, nos últimos 10, 15 anos aumentaram muito, sobretudo na educação superior e depois pós-graduação. Não sei se estou falando bobagem, vocês me corrijam, por favor. Mas analfabetismo é algo que ainda persiste. A educação, acho que tem trazendo um pouco para a discussão de economia, a educação que vai gerar o crescimento econômico, existem até alguns estudos, tem um estudo interessante do Banco Mundial, tentando lembrar o nome do autor. Ele fez uma avaliação econométrica e olhou outros estudos. Ele não conseguiu encontrar uma ligação direta de causalidade entre aumento do nível educacional, produtividade total de fatores. Só que acho que é um fato estilizado no desenvolvimento econômico que o país, conforme vai ficando rico, ele vai aumentando seu nível educacional. A educação, certamente, olhando do lado da oferta, ela vai ter que o provimento de mão de obra mais qualificada, em níveis diferenciados de áreas de conhecimento, em setores que sejam mais avançados tecnologicamente ou que sejam importantes para determinada época, em termos de produção industrial, serviços e tudo mais, agricultura também, com certeza. Tudo isso vai ser demandado. Bom, vai precisar uma oferta maior disso, mas tem que ter uma demanda por esse serviço, por essa educação. Talvez aí seja um ponto interessante de notar que a educação brasileira ela tem que estar direcionada para isso, para atender esse mercado, essas demandas que vão surgir, de um lado, só que de outro, o desenvolvimento econômico ele não passa só por isso. Né? O Celso Furtado falava que o desenvolvimento econômico ele implica um desenvolvimento cultural no país. Então, assim, eu entendo a educação como uma necessidade de você trazer mais elementos para o pensamento, para o pensamento crítico sobre a realidade das pessoas, para as pessoas saberem conseguirem ter um desenvolvimento melhor como seres humanos no geral. Eu acho que essas duas questões aí vão estar relacionadas nesse Brasil que a gente quer. Agora, voltando a outras questões, nisso a oposição entre público e privado. Não deu tempo para falar, né, mas as desonerações e as deduções tributárias que existem para a educação privada, elas são relevantes, não são as mais... se olhar numa tabela da Receita Federal, não se eu não me engano, não está entre as 10 mais nas desonerações tributárias, mas a desoneração para a educação é relevante. Então, assim, um país, voltando ao país que a gente quer, digamos um país escandinavo em que toda a educação seja pública, ele tem um direcionamento de recursos claro para isso, e no Brasil existe uma quantidade de recursos que vão para a educação privada que podem, num momento de escassez, podem ter uma influência, né, bastante relevante sobre os recursos totais para a educação. No caso do FIES, é um montante grande de recursos, realmente. Aí eu não sei qual a avaliação
sobre a eficácia do FIES. Tem um problema, não só do FIES aqui, mas de programas em que você incentiva o ensino superior pelo resto do mundo, tem um problema de inadimplência muito grande. Países desenvolvidos têm sérios problemas para tratar disso. Esses recursos não estariam melhor na expansão da rede pública correspondente? Então, é algo para se pensar. A gente está aqui discutindo escolhas sociais. Exatamente. Então, eu estudei, eu também estudei em escola pública, na verdade, a minha vida toda, desde a 5ª série. E depois pós-graduação, graduação em escolas públicas. Mas aí a desigualdade já é, né, já é bem maior, o acesso é bem maior, apesar de ter até onde eu sei, havido uma ampliação nesse sentido. Mas, pois bem, vamos ver aqui. A emenda 95, acho que o Caio já tratou muito bem, ela, além de implicar uma compressão de gastos, tem um elemento macroeconômico importante que alguns autores fizeram projeções e viram que ia haver uma redução do nível per capita de gasto em educação, o que, para um país como o Brasil, que não é um país... O Brasil está querendo entrar na OCDE, só que o Brasil não é um país rico como a média da OCDE. Então, o Brasil precisa de diversos outros elementos para se desenvolver. Além de implicar outros problemas em saúde, outros gastos, tem essa questão sobre os gastos de educação. E que vão ser sentidos ano que vem. Né? Porque esse ano ainda tem um certo waiver na forma como a emenda constitucional foi passada. Apesar dos gastos de educação já estarem diminuindo desde 2015, a gente pode dizer. Ministério da Educação. Deixa eu ver. Bom, renda básica universal, aí a gente acaba fazendo comentários que aí já vão tirando a gente um pouco da nossa discussão mais central. Assim, essa é uma questão para se avaliar. O próprio relatório do FMI fala de vantagens e desvantagens disso, de questões fiscais. Para os países em desenvolvimento, tem sérios desafios pelo fato de você conseguir financiar esse tipo de programa. Não vejo problemas com relação aos incentivos econômicos, no que você traz uma condição mínima para as pessoas. Claro que as condicionalidades do Bolsa Família são importantes, são comprovadamente muito benéficas em diversos aspectos, saúde, educação, mas não necessariamente um movimento de renda básica universal, que aí não necessariamente está voltada, a discussão dos países ricos não está voltada necessariamente para as condições dos países em desenvolvimento. Eles estão preocupados com mudanças tecnológicas que implicam um aumento do desemprego estrutural. Então, é uma discussão diferente. O Brasil também vai ser influenciado por mudanças tecnológicas. Todos os países, né? A economia capitalista tem questões relacionadas a isso, mas acho que é um campo aberto e possibilita condições mínimas de vida até para que as pessoas consigam se qualificar e tenham empregos e busquem empregos de melhor qualidade. Não sei se eu tratei de todas as questões. Federalismo fiscal. Tem uma... aí eu falei de guerra fiscal, né? Tem diversos problemas associados a isso. A discussão no Congresso tenta abarcar esse problema ao não permitir novos incentivos, né? Tem uma lei complementar
que foi recentemente aprovada, que tenta convalidar o que já ocorreu em termos de incentivos tributários, e para o futuro tenta impedir novos incentivos que geram diversos problemas da erosão da base tributária. Então, tem um estudo do IPEA interessante, mostrou que houve um aumento de recursos, desculpa, falar muito, aumento de recursos para o desenvolvimento regional nos anos 2000, que possibilitaram possibilitaram crescimento econômico. Na região Nordeste, Norte também, somados a não só recursos orçamentários, mas também a empréstimos do BNDES. A questão regional brasileira ela é bastante complicada. Houve uma certa desconcentração nos últimos anos, né? Mas as desigualdades continuam, né, no desenvolvimento como um todo, vai ter reflexo sobre educação, saúde e diversos outros, desenvolvimento produtivo, inclusive. Gente, espero ter tratado mais ou menos de todas as questões. Tem várias. Se eu tiver esquecido, por favor, me lembrem, mas acho que era mais ou menos isso nessa rodada aí de perguntas. Obrigado. Pessoal, a gente avançou um pouco, né, nas respostas, foi muito boa a interação, acho que era isso mesmo que a gente queria, mas eu vou encaminhar aqui para o fechamento. Eu queria deixar aí, que os nossos convidados fizessem uma breve fala, em 1 minutinho aí, ou 2, fizessem seus comentários finais. E aí depois eu faço um comentário final aqui também e aí a gente encerra. De novo, eu queria agradecer muito, muito mesmo a organização do Congresso. Queria agradecer aos meus 2 companheiros aqui e a todos vocês que participaram desse debate. Congresso Brasil 2030, pelo que eu estou sentindo, está cumprindo muito o seu objetivo, né, de fazer a gente pensar no país que a gente quer. E o país que a gente quer, se a gente quer, de fato, um país justo e desenvolvido em 2030 e de 2030 em diante, o cenário que a gente precisa se agarrar com unhas e dentes é o cenário da educação com equidade e com qualidade. E nisso a gente precisa pensar a educação de uma forma absolutamente diferente do que ela é hoje. Ao invés dela ser aquele motor reverso da exclusão social, ela tem que ser o motor da inclusão social. O motor que traz o estudante, que hoje, na verdade, o jovem que está fora da escola, para dentro da escola e dá a oportunidade dele aprender, dele se capacitar para o mercado de trabalho e para uma cidadania plena. Essa tem que ser a educação que a gente precisa, é a educação que está na chave de dar mais oportunidades para quem tem menos condições. Esse é o objetivo central. E isso passa, então, por formação de qualidade dos professores, passa por investimento ampliado e bem gerido em todas as etapas da educação básica, expectativas, direitos de aprendizagem enunciados para todos, efetivamente, universalização do acesso ao sistema escolar, principalmente pensando aí no desafio da pré-escola, e a centralidade política da educação, agora, urgentemente, pensando não em 2030, mas em 2018. E aí, só para um último diálogo com a questão da reforma tributária, o dado muito interessante que o Pedro trouxe, que 50% da nossa carga tributária é base de bens e serviços, né? É uma base, portanto, regressiva. O que acontece, então, portanto, é que são os pobres que estão financiando a educação pública que amplia o abismo social no Brasil, que amplia as desigualdades, que torna o Brasil menos igualitário. A gente precisa inverter urgentemente essa lógica. Muito obrigado.
mais uma vez agradeço ao convite aqui para participar desse primeiro Congresso Brasil 2030. A discussão aqui foi riquíssima, agradeço aos colegas de mesa, aprendi bastante. Agradeço também as perguntas do público, muito bem direcionadas, muito provocativas para o que a gente quer aqui, que é um Brasil mais desenvolvido em seus diversos aspectos. Acho que a nossa mesa tratou de temas bem importantes, né, para o desenvolvimento brasileiro, desde sempre, mas no momento em que estamos todos discutindo alternativas de país e pensando o país para o futuro, são temas extremamente importantes, que acho que perpassam a educação, a desigualdade, a reforma tributária, perpassam diversos outros temas. Então, a riqueza das intervenções acho que reflete um pouco isso. Só para concluir, realmente as desigualdades estão postas no Brasil em diversos aspectos. A gente tratou aqui do aspecto tributário, no aspecto da educação, mas em diversos outros. Se a gente for discutir saúde, provavelmente a gente vai ver a questão da desigualdade muito presente. Se for discutir desenvolvimento produtivo, né, a distribuição setorial na economia, a distribuição de renda na economia, a distribuição tecnológica na economia, por aí vai. Ao longo desse território brasileiro, a gente vai encontrar diversos outros problemas e, com certeza, a nossa discussão de como nós tributamos as pessoas, como nós vamos gastar esses tributos arrecadados, e um dos pontos centrais é realmente a educação. Isso passa pela discussão de um país mais desenvolvido, com menos desigualdade sociais. Então, acredito que é isso. Espero ter tratado as diversas perguntas muito instigantes e estamos à disposição para continuar discutindo. Acredito que a gente não termina aqui a nossa discussão, né? Cada um na sua área de atuação vai continuar contribuindo no seu melhor para trazer a discussão e a formulação de políticas públicas para um país mais desenvolvido. É isso, gente. Obrigado. Também quero agradecer muito a oportunidade, na verdade, agradecer de verdade o pessoal da Publicar aí, pelo esforço que fizeram para colocar esse evento de pé. Agradecer a todos vocês que vieram aqui, agradecer meus colegas de mesa pela riquíssima interação e aproveitar, então, essa também minha palavra de fechamento para pontuar 3 coisas aqui, até pelo que eu ouvi aqui. O Tiago falou alguma coisa sobre, ou foi o Júlio, sobre a questão da família, né? Tem um pensador que eu admiro muito em vários assuntos, que é o Mário Sérgio Cortella. Mas o Cortella diz uma coisa, né, que é repetido socialmente, que é uma coisa aí que eu falo, não, mas não é assim. Que ele fala, é repetido, tá? E eu vou falar algo muito polêmico aqui. Fala o seguinte, olha, a escola é lugar de instrução e a família é responsável pela educação. E ele diz isso, eu vejo muita gente repetir. E a minha resposta é que, cara, isso funciona muito bem na minha casa, sabe? Classe média, né? Pais educados. Agora, para o menino de Turiaçu ou de Maragogi, não vai funcionar. Para o menino da favela do Rio de Janeiro, não vai funcionar. Sabe por quê? Porque em casa, o que ele tem é violência, o que ele tem é a escassez de valores, de referências. Então, se a gente repete esse discurso, a gente está só reforçando a desigualdade. A escola que a gente precisa para reduzir a desigualdade, ela é tão equipada que ela consegue suprir até onde, e é a maioria dos lugares, a família não está dando conta, porque a família está numa situação que ela mal dá conta de se formar como família, quanto mais contribuir para o processo educacional. Então, uma escola, eu vi disso, a gente
a escola vai ser mais cara ainda, né? E para fazer essa educação que dá certo em Maragogi, que dá certo para a meninada de Turiaçu, o Caio elencou muito bem os elementos, e eu vou acrescentar só um, que para mim é o elemento, é a ambição, é o desejo, é a vontade, mas é a vontade genuína, não é a vontade eleitoreira que a gente ouve. Quantas vezes a gente ouve falar, a educação é prioridade, a educação é prioridade. Nos falta uma liderança ambiciosa que de fato coloque em prática a educação. E eu vou dizer, a minha intuição diz que está nos jovens, essa ambição, essa vontade está nas novas lideranças, está nessa juventude que vem com um gás todo. Eu tenho interagido aqui com o pessoal do Mapa da Educação, lá de Harvard, tenho interagido aqui com o Caio, com o Pedro, são todas pessoas jovens, com o pessoal da Publicar aqui, são pessoas jovens, estão cheios de energia, e a minha ambição é ver toda essa energia voltada para a transformação que esse país precisa com a questão educacional. E aí termino com a fala que o Júlio falou, e a gente sabe, em algum momento você falou que é caro, e aí eu termino com a frase de Derek Pock, que fala, olha, a educação é cara, mas experimente a ignorância, tá? E aí você vai ver, então é cara, a educação é cara, mas a gente não quer um país que pague o preço da ignorância. Então é isso, gente. Eu quero agradecer enormemente a todos vocês que ficaram aqui pacientemente até agora e convidá-los a marchar com ambição por uma educação que transforme o país. Todos esses objetivos da República, que eu tenho aprendido a lidar, como eu por muito tempo eu fiquei, o Brasil precisa de um norte, mas aqui tem alguma coisa. Então, enquanto a gente não supera toda essa discussão da nossa identidade, vamos caminhando para um país desenvolvido, mas desenvolvido com justiça, com solidariedade, e essa transformação não vai acontecer se não acontecer dentro das escolas do nosso país. Pessoal, muito obrigado, a gente encerra assim. Até mais.